Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Jessé Cortes, e essa é sua aula de revisão para o PASSE. Falo aqui para os meus alunos do primeiro ano, nós que fizemos aí o primeiro ano, né, cara? Cara, que é o seguinte, eu tenho muito orgulho do trabalho desse ano, sobretudo do trabalho de vocês, tá? Então, por exemplo, consta do seu passe, tá? O trabalho sobre, ou melhor, o conteúdo sobre a antiguidade clássica. E na hora que você se lançou em confeccionar aqueles vídeos, você se lançou num estudo, né, sobre a antiguidade clássica. Então, você de repente pode até achar, mas o vídeo que eu fiz foi bobinho e tal. Mas você se lançou em uma pesquisa que daí, com certeza, o que você concluiu? O quanto que a mitologia ela é importante para os nossos dias. E a mitologia é um corpo, é um corpus, né, desse elemento de antiguidade clássica. Tá, então vamos lá. Eu dobrei a tela aqui já. E aí, de novo, o seu prospecto, né? O seu prospecto do passe, tá? Os livros, eles já foram trabalhados, tem os resumos. Caso você não tenha o resumo, é só procurar lá no WhatsApp ou no grupo de literatura, vai estar lá os resumos, tá? Faça a leitura dos resumos, faça os exercícios que constam dos resumos, pratique, tá bom? Tanto os exercícios referentes a Marília de Dirceu, Esaú e Jacó e o Machado de Assis. Na última aula, nas duas últimas aulas, o que eu aprendi? Sobre o aspecto da figura de linguagem. Por quê? Porque o seu passe, como é um passe de primeiro ano, provavelmente vai ter lá perguntas a respeito de figuras de linguagem. Então, é muito importante você ter na ponta da língua, tá? E aí, claro, os aspectos, né, de gêneros literários, metrificação, versificação, tá? O poema é dividido em versos, a prosa é dividida em linhas, o poema é dividido em versos, tá? E existe a metrificação, lembra? É escansão. O verso ele pode ser monossílabo, dissílabo, trissílabo, quadrissílabo. Aí o verso pentassílabo ele é a redondilha menor, tá? Aí ele pode ser hexassílabo, ele pode ser heptassílabo. Aí o heptassílabo são 7 sílabas, é considerada a redondilha maior. 5 sílabas, redondilha menor. 7 sílabas, redondilha maior. Aí ele pode ser octassílabo, ele pode ser com 9 sílabas, 10 sílabas. O verso de 10 sílabas, tá? Ele é considerado a medida nova, tá? Então, o verso com 10 sílabas é considerada o doce estilo novo, é o estilo da Renascença, tá? Pois bem, aí depois ele vem, né, o estilo individual, o estilo de época, a literatura de mais artes, aí a gente fez esse parâmetro, né, bastante lá na Renascença, né, onde nós estudamos vários quadros. Fiquei muito feliz, cara, quando eu propus a prova, e aí eu propus única e exclusivamente um quadro, né? Então, na primeira prova, que é a prova bimestral, eu propus o quadro do A Liberdade Guiando o Povo, né? Do Eugênio Lacroix. E todo mundo acertou, né, cara? Então, são coisas assim que é um conhecimento do mundo, que depois que você termina o primeiro ano, você tem que saber correlacionar, entendeu? Então, por exemplo, alguns de vocês não fizeram, mas aí na recuperação, eu coloquei o quadro do Jean-Jacques David, o Juramento dos Horácios. Cara, todo mundo acertou. Por quê? Porque realmente são coisas que você tem que trazer, tá? Da sua formação, um determinado conhecimento de mundo, você saber conversar com outras artes, não só a literatura, mas saber conversar com o estudo da literatura, com as artes plásticas, a música, o teatro, tá? E assim por diante, tá bom? Pois bem, então ele fala a respeito disso, tá? Literatura e demais artes, tá bom? E aí começa, irmão, a antiguidade clássica, ele marca trovadorismo, humanismo, classicismo, literatura de formação, que é a literatura catequética, o barroco e o arcadismo. Eles não vão entrar no mérito do romantismo, tá? Então vamos ver se a gente consegue nessa aula chegar até aqui, ó, até aqui, tá? Então, trovadorismo, humanismo, classicismo, literatura de formação, literatura catequética. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá para o Memorex, então. Vou tentar fazer sem o auxílio de um slide, mas tentar confeccionar aqui um Memorex para nós, tá bom? Então, a antiguidade clássica, ela começa no trovadorismo, tá?
Então, o que é o trovadorismo? O trovadorismo, ele é a manifestação do teocentrismo. Lembra nossas aulas? O teocentrismo é o que vai fazer com que esse trovadorismo se realize. Porque se eu pensar que tudo é vontade de Deus, então o negócio fica mais fácil, né? Entendeu? Então, ele tem uma organização social. Essa organização social, ela é conhecida como feudalismo. Lembra, a sociedade é dividida em senhor feudal, depois eu tenho a igreja, né? A igreja está ali e tal, talvez até no mesmo patamar, por quê? Porque, às vezes, alguns oficiais da igreja eram detentores de terra, tá? Então, eles eram senhores feudais também, tá bom? Aí tem o senhor, o proprietário, o clero, e depois os servos. Quem que eram os servos? Aqueles que trabalhavam na terra. Os servos eram aqueles que cultivavam a terra, mas também tinha os servos livres. Os servos livres, ou eles eram militares, mercenários, né, porque os feudos tretavam entre si, ou eles eram compositores. No caso aqui, os trovadores. Os trovadores, eles eram os compositores, tá? E também tinham os intérpretes, tá? Que neste caso aqui fica por conta dos menestréis, tá? Dos jograis e dos segréis, tá? Os segréis. Os segréis. Esses eram intérpretes, tá? Intérpretes. Na maioria das vezes eram pessoas que tinham uma determinada habilidade que era meio sinistra para a época, não era muito comum, tá? Que era justamente saber ler e escrever. Então, nem todo mundo na época sabia ler e sabia escrever. Será que se eu colocar voltar aqui, ele vai apagar tudo que eu escrevi? Né? Tá bom, então, deixa eu abrir um outro aqui, embaixo aqui. Eu cliquei o negócio ali sem querer. Então, no caso, são essa organização, essas palavras dentro do trovadorismo que você tem que lembrar. O teocentrismo, o feudalismo, os trovadores, os menestréis, os jograis, os segréis, que eram os intérpretes, tá? Então, algumas palavras a respeito do trovadorismo. O trovadorismo, ele tem a sua maior manifestação em cantigas, tá? Então, primeiro, são as cantigas, chamadas cantigas lírico-amorosas, tá? As cantigas chamadas lírico-amorosas. Que, no caso, elas podem ser, no caso, dividida a cantiga, né? Cantiga de amor. Então, lembra, na cantiga de amor, o eu lírico, ficou eu lírico, né? Mas é aqui, ó, eu lírico. O eu lírico, ele é masculino. Por quê? Porque é o homem que canta para a mulher. Deixa eu colocar aqui. O homem que canta para a mulher. Tá bom? Então, esse é o eu lírico masculino, na cantiga de amor, tá? Na cantiga de amor, o homem que canta para a mulher. A mulher é tratada, né? Tratamento dado a mulher é de minha senhor. Sempre lembrando, tá? Que o tratamento de pronome de tratamento era dado o dona. Então, quando eu chamo a mulher de senhora, eu não estou fazendo um tratamento respeitoso. Eu estou dizendo literalmente que ela é senhora da minha vida, tá? Por quê? Porque lembra sempre, tá? É um sentimento feudal. É um sentimento do feudalismo. Naquele tempo, quem não tivesse um senhor era como se ele fosse um renegado, como se ele fosse um réprobo, né? Um reprovado na sociedade. Todo mundo tinha que ter um senhor, tá? Então, por exemplo, você trabalhava numa terra, então você tinha o seu senhor, que era o senhor feudal. Você devotava respeito, você devotava consideração, ele era seu protetor e você também era o protetor dele, entendeu? O senhor feudal, ele tinha um senhor. Então, ele tinha uma vassalagem para um determinado senhor, que, na verdade, era o dono da terra. Você estava autorizado a tomar conta daquela terra, tal, e a propriedade daquela terra, ela era passada para o seu filho, etc, etc, mas desde que você correspondesse
as exigências do senhor, que provavelmente era o dono daquela terra. Aquele senhor que era dono daquela terra, ele também prestava respeito, sobretudo, na maioria das vezes, ao rei. Então, o rei era senhor sobre aquela terra. Aí você fala assim, então acabou. Não. O rei prestava obediência à igreja. O rei prestava obediência ao Papa. Então, ele tinha um senhor. O senhor era o Papa, tá? E o Papa, Jessé, o Papa, cara, era sensacional, que até hoje, cara, o Papa, ele recebe o título de servo do servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, o Papa, ele é servo 2 vezes. O servo do nosso Senhor Jesus Cristo. O servo do servo. Entendeu? Então, era uma sociedade servil. É uma sociedade onde servir era um propósito de vida. E esses elementos, eles têm que estar claros na sua mente. Tá bom? Então, é um outro raciocínio. Um raciocínio que foge muito do raciocínio capitalista. É por isso que quando eu comecei a falar, eu torno a falar, me orgulho muito do trabalho que nós desempenhamos esse ano. Porque, a despeito da pandemia e tal, a gente conseguiu cumprir essas partes, tá? Essas partes no que diz respeito a esse elemento muito importante, que é o elemento trovadorismo, tá? Dentro da cantiga de amor. Então, lembra, outra coisa também, a mulher, ela era minha senhor, então é um sentimento feudal, então a mulher era senhora da vida dele. Hoje em dia a gente tem dificuldade de entender isso aí, porque a gente guarda um sentimento capitalista em relação ao amor. Eu amo você, sim, mas à medida daquilo que você pode dar para mim, entendeu? Então é um sentido de troca, assim como no capitalismo. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar uma coisa melhor, eu posso comprar várias daquelas coisas, não é assim que funciona? Então, as pessoas transferem esse tipo de sentimento para as pessoas também. Então, eu estou com você, mas eu estou com você à medida que o que você pode dar para mim de vantagem, entendeu? Então, é um sentimento que paira. Na hora que a gente entende que o relacionamento ele não é assim, o relacionamento, na verdade, ele é na medida que aquilo que você pode tornar uma pessoa feliz, tá? Aí o que acontece? Aí acontece talvez até como professor Gessé, você fica quase 30 anos casado, né? Por quê? Porque eu vejo que a Florzinha, ela faz de tudo para me fazer feliz. E eu, cara, eu faço de tudo para ver a Florzinha feliz. Então, em primeiro lugar vem a Florzinha. Depois a mim. Depois eu, entendeu? Sendo assim, eu vou ter certeza que eu também vou ter ali do lado de lá uma pessoa que trabalha para colocar a mim em primeiro lugar. E depois ela. Se a gente fizer assim, então a gente vai cooperar para viver mutuamente felizes, entendeu? O que foge do raciocínio capitalista. Foge desse raciocínio que você só me faz feliz se você entregar alguma coisa para mim do meu interesse. A partir do momento que você não entrega mais aquilo que me interessa, aí eu sorto você na ribanceira e procuro outro, né? Tá bom, então. Então, essa é a cantiga de amor, tá? Outra coisa também, a linguagem, tá? A linguagem, ela é mais uma linguagem mais formal, mais apurada, tá? Sempre lembrando, apurada. Sempre lembrando que todos eles eram em galego-português, tá? Não era ainda língua portuguesa, era mais parecida ali com aquela língua que se fala na Galícia, tá? Então, ali ao norte de Portugal está ali a região da Galícia, onde há uma capital virtual, né, que não é capital, porque até que a Galícia ela não é. Ela é uma região autônoma, sim. E tem ali na cidade de Santiago de Compostela, ali, né, a, a, a sua capital virtual, né, porque durante muito tempo foi uma cidade de peregrinação, tá? Então, ali na região da Galícia, lá se fala o galego, né? Galego esse que vai dar origem à língua portuguesa. Então, a língua portuguesa seria um derivado desse galego, tá bom? Então, antigamente, ele não era língua portuguesa, ele era um galego português. Sempre lembrando, o ambiente é o palácio, tá? Então, ele tem aquela menina, aquela pessoa amada, tal, mas o ambiente é sempre o palácio, tá? É a cantiga de amor. Vamos dar mais rápido, senão não vai dar tempo de falar nada, tá? Então, aí eu tenho uma cantiga chamada cantiga de amigo, tá? Na cantiga de amigo, aí o negócio muda, tá bom? Então, o eu lírico passa a ser feminino.
Não porque uma mulher cantasse, tá? As mulheres não eram autorizadas a fazer parte desses grupos, mambembe e tal, apresentar sorte. Não era autorizado. Mas tinha, sim, um menestrel, um intérprete, que ele cantava como se fosse uma mulher. Então, é a mulher, ó, a mulher que canta para um homem, tá? A mulher que canta para um homem, tá? Ah, tá. O tratamento dado ao homem, tá? O tratamento dado ao homem é de meu amigo, tá? Então não tinha esse negócio de meu tigrão, entendeu? Essas coisas. Então ele era tratado como meu amigo, então ela vai falar meu amigo, então a temática é a saudade, tá? Temática da saudade. Por quê? Porque provavelmente esse rapaz, ele foi lutar no fossado. O que era o fossado? Eram as guerras referentes às cruzadas. Então poderia ser na Terra Santa, mas poderia ser algo até próximo ali na Península Ibérica. Por quê? Porque à medida que eu tenho a Guerra da Reconquista, eu tenho a parte fronteiriça ali, que ora era dominação califato, ora dominação cristã. Então, quem morava ali eram cavaleiros, eram pessoas corajosas ali, que que estavam constantemente em batalha. E lembra, né, a Guerra da Reconquista era uma guerra sem quartel. O que isso quer dizer? Não tinha prisioneiro de guerra, irmão. Não tinha, o que tinha era a guerra, e quem vencesse era que ele ficasse em pé, entendeu? Então era uma guerra sem aquartelamento, foram 700 anos de guerra. A Guerra da Reconquista começa em 790 com Pelágio, lembra que eu contei a história para vocês? Com Pelágio lá no Monte de Covadonga, lá ele resiste ao sultão, e aí o que acontece? A partir dali começam as guerras da reconquista da Península Ibérica. Os mouros, os muçulmanos que invadiram praticamente a Península Ibérica inteirinha. Aí começam as reconquistas de 790 e vai acabar somente em 1490. 1497, 1496, uma coisa assim, com a batalha, né, da Espanha, né, que daí no caso seria Leão e Castela, ainda não era o reino de Espanha, mas era o reino de Leão e Castela. O rei de Leão e a princesa de Castela e o príncipe de Leão se casam, tá? E aí Isabel aí tem a Isabel de Espanha, que daí passa a ser a primeira rainha, né, do reino unificado da Espanha, né? Mas aí Portugal já tinha sua independência, então na Península Ibérica nós temos dois reinos, o reino de Portugal e o reino de Espanha, e a rainha Isabel de Espanha consegue a vitória ali na cidade de Alhambra, no castelo de Alhambra, ali na cidade de... Eu esqueci o nome ali da cidade. Acho que é Alhambra mesmo, né? O nome da cidade. Não, não é Alhambra, não, é outro nome. Ali no castelo de Alhambra, e aí nós temos a derrota do último sultão dentro da Península Ibérica. Aí essa guerra se estende, tá? Até ali o norte da África, até a região do Maghreb ali. Hoje nós temos ali na região de Marrocos uma cidade que é uma cidade espanhola. Ela já foi uma cidade portuguesa, hoje uma cidade espanhola, que é a cidade de Cádiz, tá? Então ela fica ali no norte da África. Ela pode ser observada, né, dali do Estreito de Gibraltar. Tá, tudo bem. Então, ela tem a saudade, por quê? Porque provavelmente esse amado dela foi lutar nessas guerras, que eram as guerras referentes às cruzadas, que poderia ser tanto a Guerra da Reconquista, como a própria guerra lá na Terra Santa, para a recuperação de Jerusalém. Você lembra, né? Foi as cruzadas, só a primeira cruzada deu certo, no ano 1000 da era cristã. Depois os cristãos perdem a cidade de Jerusalém e ela nunca mais é recuperada, tá? Então vem a primeira, a segunda cruzada, a terceira cruzada, quarta cruzada, quinta cruzada, sexta cruzada. Tem até a cruzada dos meninos, né? Tinha um papo meio maluco, dizer que os homens não conseguiam a vitória porque eles eram muito promíscuos, né? Pescadores. Então Deus só daria vitória para gente que fosse inocente, humilde, inocente. E aí é a hora que eles mandam crianças para a batalha. Então pensa a chacina que não foi. Ah, tá bom, histórias daquele tempo, chamada de Cruzada dos Meninos, tá?
Tá bom, então. Então, o eu lírico é feminino, a mulher que canta para um homem. O tratamento dado ao homem é de meu amigo. A temática é a saudade, tá? Uma linguagem, é a linguagem, também em galego-português, mas a linguagem é coloquial, é uma linguagem menos apurada, tá? E o ambiente é da natureza, tá? Então, a nossa menina que está com saudade, ela canta na floresta, então é a floresta. Ela canta no mar, na praia, tá? Na praia. Ela canta praia. Ela canta para cachoeira, para cachoeira e assim por diante, tá? Então, o ambiente é em meio à natureza, tá bom? Então, ela tem a temática da saudade. Ah, muito importante, tá? O ambiente aqui na Cantiga de Amor é o palácio, tá? Mas a origem dessa música, a origem da música é provençal, tá? Provençal. Então, o ritmo, a origem da música é provençal. É uma origem que vem da França, tá? Então, é uma origem estritamente europeia, estritamente cristã. O ritmo tá empregado, tá? Diferente da Cantiga de Amigo, onde a origem da música, a origem da música é algo mais popular, então a origem da própria península ibérica, com forte influência, influência árabe, fechou? Então, ali, a musicalidade, né, ela é uma musicalidade de muita influência árabe, tá? Por quê? Porque como os árabes conquistaram toda a Península Ibérica, então tem muito dessa influência, sobretudo no ritmo. Então, na música, a música é de origem árabe, já a música da Cantiga de Amor, ela já é de forte influência provençal, quer dizer, a origem dela é francesa, tá? Muito bem, e aí, claro, aí eu tenho as cantigas chamadas de cantigas, estou fazendo memorex aqui, tá? As cantigas chamadas de cantigas satíricas, tá? Que também se dividem em duas, tá bom? Então eu tenho a cantiga chamada de cantiga de escárnio, tá? O que era a cantiga de escárnio? Elas eram indiretas, o cara não falava o nome. E por isso ela era constantemente envolta a ironias, tá bom? Então, a cantiga de escárnio. Então, ele falava, aquele professor cabeludo e tal, todo mundo sabe que era o G7. Mas não é dito o nome. E aí, em contrapartida, eu tenho as cantigas de maldizer, tá? Nas cantigas de maldizer é diferente, elas eram diretas, o cara falava o nome do cara, tá? E ela tinha as palavras de baixo calão, tá? Agora lembra, não era nada assim, filho da Duda, esse negócio que a gente usa hoje em dia, tá bom? Não, era assim, ele era santia, era louca, né? Ébrio, né? O cara bebia, enchia a cara e tal. Então, as cantigas. Sempre é importante lembrar que o quê? Que dentro desse trovadorismo, além das cantigas, tá? Nós tínhamos também as novelas de cavalaria, tá? Cavalaria. A despeito que as novelas de cavalaria, elas vão se tornar mais populares no humanismo, tá? Mas dentro do travadorismo, é porque as cantigas de cavalaria, meus amigos, elas são muito velhas, tá? É muito velha. Então, elas remontam do tempo das cruzadas. A respeito do ano 1000 da era cristã, já começam já a se escrever a respeito daqueles monges que tinham um juramento como se fosse um padre. Só que a despeito do padre, o padre jura para a vida toda, né? O cavaleiro não, até porque o cavaleiro chegava uma hora e ele ficava fraco, né? Então ele se aposentava. Então o cavaleiro, numa ordem de cavalaria, ele iria pegar em arma, atuar como cavaleiro 4 anos, 5 anos estourando, entendeu? E aí ele era aposentado. Alguns cavaleiros se recusavam a aposentar. Aí o camarada dava, o grão-mestre dava a carta pro cara, o cara falava, negativo, irmão, vou ficar aqui. Cara, tem a história de um cavaleiro durante a Guerra da Reconquista que o cara lutou com 80 anos, cara.
Você pensa um camarada, primeiro que o camarada não vivia tudo isso, tá? Hoje seria algo assim de 120 anos, uma coisa assim. E o cara tava lá lutando, quebrando todo mundo, tava envergonhando o exército mouro, né? Porque era um velho e todo mundo queria, né, acabar com o velho, só que o velho foi lá e foi arrebentando todo mundo. Fazer o quê? Então as novelas de cavalaria, as ordens de cavalaria, elas são muito velhas. Então o que acontece? É claro, no trovadorismo já tenho anotado alguma coisa, mas só que elas ganham notoriedade, elas ganham, como eu posso dizer, elas ganham assim mais constância dentro do humanismo. Então vamos lá, então? Vamos lá. Então as novelas de cavalaria é um negócio muito antigo, tá? Então vamos lá, então. Vamos continuar aqui com o nosso Memorex. Deixa eu fazer aqui uma linha divisória aqui, para depois eu faço ali no outro lado a aula 4. Vou deixar aqui a aula 3, tá bom? Aí depois eu faço lá de lá a aula 4. E deixa eu colocar o negócio bem certinho aqui. Fazer aqui uma divisória só. Isso, acho que tá bom. Então vamos colocar aqui o humanismo agora, cara. Vamos lá? O humanismo. Então lembra, as novelas de cavalaria, elas são muito antigas, então é fácil o elaborador citar as novelas de cavalaria dentro do trovadorismo. O mais famoso no trovadorismo são as cantigas, mas volto a dizer, as novelas de cavalaria são muito antigas, tá? Então é fácil para o elaborador citar as novelas de cavalaria dentro do trovadorismo. E aí eu tenho o humanismo, que é onde esse feito literário se consagra, se diversifica, tá? No humanismo eu já tenho outro tipo de raciocínio, tá? O raciocínio é o antropocentrismo, tá? Ao humanismo é atribuído o momento, vamos colocar aqui, momento de transição, tá? Entre o feudalismo e aquilo, tá? Não que o sentimento não seja um sentimento feudal, mas vou colocar, tá? Entre o feudalismo e a renascença. Fechou? Então, não que essa maneira organizacional não vai acontecer, mas vai ser entre... Eu vou mudar. Eu não vou colocar feudalismo, porque o feudalismo ele vai durar ainda bastante tempo, tá? Mas então é um momento de transição entre aquilo que a gente chama de idade média, agora ficou legal, né? Idade média e a renascença, tá? Então, a Idade Média, a gente conta ela do ano 500 da Era Cristã, que é a decadência do Império Romano. Aí nós vamos até o ano 1000, que é o ano das Cruzadas. Aí nós chamamos isso, do ano 500 ao ano 1000, de Alta Idade Média, tá? Que é a idade chamada, erroneamente chamada, né, cara? Não pode chamar assim, né? Erroneamente chamada de Idade das Trevas, né? E depois nós marcamos do ano 1000 até o ano de 1400, 1500, o período da Idade Média que nós chamamos de Baixa Idade Média. Então nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Idade Média que acaba mais ou menos ali no ano de 1500, quando a gente tem ali 1497, 98, Cristóvão Colombo encontra as Américas, entendeu qual é? Então é o fim da Guerra da Reconquista, nós temos o advento da imprensa. Então o que acontece? Aí nós nomeamos de Renascença. Vamos lembrar do humanismo, cara. O humanismo é um movimento de transição. Ele vai transitar ali entre a Idade Média e entre a Renascença. Aí o que você tem que decorar? O feito literário, tá? Feitos literários no humanismo. Porque daí eu tenho novela de cavalaria, volto a dizer para você, eu tenho novela de cavalaria no trovadorismo, mas não é tanto como as cantigas. As cantigas são os documentos maiores que nós temos, tá? Aí, as cantigas é um negócio mais popular. Dentro do humanismo, o feito literário ele é mais diversificado, tá? Então, por exemplo, eu tenho a historiografia, tá? Por quê? Porque elegem Fernão Lopes
o guardador, o guardador mor da Torre do Tombo. Torre do Tombo foi chamada assim porque depois teve um terremoto e ela caiu, entendeu? Mas daí reconstruíram tal, e hoje é um museu nacional tal. Não tem como cair hoje em dia. E também não é uma torre, é só um prédio, mas foi chamado assim porque o primeiro lugar de documentação ele caiu durante um terremoto. Aí por isso foi chamado de Torre do Tombo, tá? Fernão Lopes, o guardador-mor da Torre do Tombo. E aí nós temos o quê? Os registros dos feitos dos reis de Portugal, né? Nós temos as batalhas, como desde lá, né, os registros, desde lá, as histórias contadas, Dom Henrique I, né, Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal, que filho de Henrique de Borgonha, né, lembra da história? Onde daí ele se revolta contra a mãe para que ele tenha um reino só dele, na batalha de 1128, na batalha conhecida como Batalha de São Mamede, né, ele se revolta contra as tropas da mãe, Dona Teresa, que queria, né, com o pessoal ali mais de fronteiriço, queria voltar os domínios ao reino de Leão e Castela. E aí o filho se revolta, apoiado pelos burgueses do litoral, fala assim, não, a gente vai ser vassalo dos caras, que nada, irmão, vamos ter o nosso reino independente. E aí tem a primeira batalha, mas só que daí ele não consegue. Aí vem, né, as histórias sobre como surge o reino de Portugal. Aí em 1138 ele tem uma batalha muito ferrenha, mas aí não contra cristãos, contra povos muçulmanos, 5 reis muçulmanos. Era uma batalha impossível de ser vencida, chamada Batalha de Eurique, né? E ali na Batalha de Eurique, supostamente, Dom Afonso Henrique tem uma visão, né? O Cristo aparece para ele e fala para ele que ele ia ser aclamado, rei de Portugal, que não era para ele fazer nada. Ali, supostamente, ele dá a revelação da bandeira de Portugal, que eu não sei se você lembra, a bandeira de Portugal ela tem as moedas, que significam as moedas que o Judas recebeu, tem ali também as torres, né? Tem toda uma simbologia da bandeira de Portugal, ele recebe tudo isso daí lá. E aí ele vai para a batalha, uma batalha que ele poderia não travar, porque um cavaleiro juramentado, ele tinha que guerrear, ele era obrigado a guerrear com a diferença de 3-1. 3-1, ele, né? Ele era obrigado a guerrear. Com a diferença de 4-1, ele já poderia autorizado a ele retroceder, pedir retirada. Mas só que ele tinha diferença de 5-1, irmão. E assim Dom Afonso Henrique foi para a batalha, subjugou os 5 reis mouros, e no final da vitória, ou melhor, no final da batalha, né, na vitória, ele foi aclamado, né, recebeu a seguinte frase, viva Dom Afonso Henrique, alto rei de Portugal. E aí o povo cantou e ele foi proclamado rei de Portugal. Essa foi um dos passos para a criação do reino de Portugal. E depois, mais tarde, né, em 1148, se não me engano, aí ele encontra o primo dele, que é o rei de Leão e Castela, e ele faz um tratado chamado Tratado de Zamorra. E aí ele consegue ali finalmente, né, um tratado, ainda não é ainda a consolidação, isso viria, eu acho que uns 10 anos depois, com a bula papal. Aí ele paga o tributo ao Papa e o Papa reconhece 2 reinos cristãos da Península Ibérica. Reconhece o rei de Leão e Castela e reconhece o rei Dom Afonso Henrique em Portugal. Aí ele morre, mas aí começa, né, cara, a guerra, não mais contra povos cristãos. Ele iria, sim, travar lutas, Portugal iria travar lutas contra a Espanha, mas aí a maioria das lutas seriam agora em favor da reconquista da guerra, ou melhor, da reconquista da Península Ibérica. O mapa de Portugal ele é estabelecido pelo Dom Afonso Henrique III, tá? No ano de 1280, se não me engano, quando ele conquista ali a região do Algarve, a região onde tem praias belíssimas e tal. E ali consolida-se o mapa de Portugal. Portugal ainda avançaria na península, na península não, no continente africano, ainda conquistaria cidades ali no continente africano, só que daí Portugal começaria, como a Guerra da Reconquista dele já acaba em 1290, quase 1300, Portugal começa devagar fazendo aquilo que a gente chama de navegação de capotagem, né? Ele vem circulando aos poucos, sabe? O continente africano. Ele passa o primeiro, né, que é o chamado Bojador. Todo mundo tinha medo, porque os ventos eles eram a favores do Bojador e eram contra para voltar.
e os caras tinham medo de não conseguir voltar. E aí os caras inventaram a tal da vela, né, da vela triangular, chamada de vela moura, onde eles conseguiam, mesmo com vento contra, impulsionar o navio para frente. Cara, são histórias, cara, você fica pensando assim, cara, que povo, né, brabo, né, que povo valente, o povo de Portugal. Mas tá, beleza, eu já estou devaneando. Vamos lá, então, a historiografia, e aí, claro, aí consolida-se as novelas de cavalaria, tá? Cavalaria, tá? No seu ciclo clássico, tá? No seu ciclo clássico, deixa eu colocar aqui, clássico, que daí vai contar a história, por exemplo, as histórias da Ilíada e da Odisseia, né? A história de Enéas no livro A Eneida, escrito por Virgílio. Isso é história de gente brava, irmão, gente corajosa, entendeu? No seu ciclo clássico, nós também temos o ciclo que nós vamos chamar de ciclo francês, o ciclo merovingio, né? O ciclo referente à dominação do Carlos Magno, tá? O ciclo, como é que a gente vai colocar? Vamos colocar ciclo francês, tá? O ciclo francês, tá? E aí também tem o ciclo é chamado também de ciclo carolígeno, tá? Em homenagem a Carlos Magno. Deixa eu colocar aqui. Carlos Magno, tá bom? Então, referente a Carlos Magno, ciclo francês, o ciclo carolígeno, chamado também, tá? E daí, claro, também o ciclo chamado de ciclo bretão, tá? Que vai contar, claro, as histórias, né, dos cavaleiros da távola redonda, entendeu? Que é o ciclo bretão, que daí vai contar a história, né, do rei Arthur, etc. E aí, claro, tem também as histórias isoladas, né? Tem um filme, eu acho que até esses dias estava até no Netflix, que era a história ou melhor, o nome do filme é só Arny, A-R-N-Y, que é a história de um menino que ele, por cargas d'água, apaixonado pela menina e tal, mas é proibido de casar com a menina, aí ele vai para a Terra Santa, ele entra para a Ordem dos Cavaleiros Templários. E a região de onde ele sai é a região de hoje é a Suíça. É uma região de muita briga, muita disputa de feudo e tal. Ele vai para lá e ele é um menino canhoto, então ele é um menino que tem que aprender a lutar com a mão direita. Então ele já tem a habilidade da mão esquerda e aprende a lutar. Então ele fica ambidestro na luta. Então vira um menino muito perigoso. Conhece o Saladino, né? Que foi o grande general Mouro, né, cara? Conhece Saladino, conquista o respeito de Saladino, ele cumpre os anos dele, né, 4, 5 anos, e é liberado. E ele volta. E aí ele vai defender o pai, vai defender a nação dele, o nome dele, quando ele volta para a Suíça. É atribuído ao cavaleiro Arn a unificação daquilo que vai ser mais tarde o reino da Suíça, tá? Ou da Suécia, eu acho que é Suécia, irmão. O reino da Suécia, tá bom? Então ele sai de lá do nortão, da Suécia, para guerrear na Terra Santa. Quando ele volta, ele ajuda na consolidação, reencontra a amada dele, se casa, né? Tem seus filhos, e ele ajuda na batalha que vai unificar, que vai ser a batalha que vai proporcionar, né, a criação do rei da Suíça. Então são histórias, cara, histórias de valentia de cavaleiros. Eu não vou me demorar, porque senão eu vou ficar a manhã toda aqui contando sobre novelas de cavalaria, tá? Lembra também, existia a prosa chamada de prosa doutrinária, tá? A prosa doutrinária, ela ficava, era um livro de boas maneiras, livros de boas maneiras, tá? Tem um outro nome também, que é livros de boas maneiras, que era chamado de notário, tá? Nobiliário, desculpa, nobiliário. Por quê? Porque contava a respeito das coisas que os caras tinham, tal, relação das propriedades, etc. Tá bom? Então também tinha esse outro nome de nobiliário, tá? Muito bem. Aí eu tenho também a poesia palaciana. Lembra, tá? Porque agora na poesia palaciana vai haver o quê? Vai haver o distanciamento da poesia da música, tá? Não que
a poesia nunca esteja ligada ou tendo, né, a sua origem musical, a sua musicalização, afinal é um gênero lírico, né, é ligado à lira, tem a música, mas só que a poesia ela era só cantada. Agora, não, agora ela é recitada, declamada, tá bom? Mas há um distanciamento da poesia da música, tá bom? Então, essa é a poesia palaciana. Existia também a hagiografia, você lembra que eu gastei bastante tempo falando disso daí? Que são as histórias de santos. Cara, se deixar eu falo amanhã todo esse negócio aqui. As histórias de santos, contava a história, né, das pessoas que eram dignas de serem copiadas, tá bom? Histórias de santo, cara. E pronto. E para terminar essa primeira parte, eu tenho aqui a geografia. Eu vou ter também, para terminar essa primeira parte, o teatro, tá? E aí a gente vai evocar teatro. Não é teatro, é teatro. Tá? A gente vai evocar esse outro feito literário aqui, que aí a gente tem que falar de Gil Vicente, tá? Gil Vicente, que vai ser aquele cara que vai criar tanto Alto, que é um teatro alegórico, tá? Quanto também ele vai criar, né? Ele vai criar a farsa. Deixa eu ver aqui, teatro alegórico. E ele também cria a farsa, né? O que é a farsa? É um teatro temático. Lembra? Ele tem um tema, aí é dado um mote para ele. Lembra a farsa de Inês Pereira? Mais vale um burro que me leve do que um cavalo que me derrube. Então é um teatro temático, tá? Em detrimento do teatro alegórico, que é o teatro alegórico que contém alegorias, né, cara? Que é o caso, por exemplo, do Alto da Barca do Inferno, onde ele vai pegando tipos populares, como a cafetina, como o judeu, como o banqueiro, como o juiz, como o padre. Lembra? O padre era acompanhado da prostituta, aí o condutor da Barca do Inferno, tal, jura para ele o inferno, tá? Muito bem. E aí, só para encerrar esse momento, tá? Que daí eu vou falar mais a respeito disso na nossa próxima aula, é a Renascença, tá? A Renascença, Renascença, tá? É o período de redescoberta, tá? A Renascença é o período eu não vou falar redescoberta, por quê? Porque isso nunca saiu da gente, né, cara? Mas aí, com a queda de Constantinopla, lembra da história? Muitos sábios, estudiosos da cultura greco-latina, elas chegam na cidade irmã de Constantinopla, que é Roma. Então, há como se uma redescoberta, vou colocar aqui, redescoberta dos estudos das antigas culturas, que já era antiga naquele tempo, das antigas culturas greco-romanas, tá? Greco-romanas, ou grecolatinas também chamadas, tá? E aí, o que eu tenho? Eu tenho todo esse advento à Renascença. A Renascença, que é muito importante, por quê? Porque ela vai ser dividida... Pois não, bem, pode pensar. Tá guardada aqui da cama. Que vai ser, por exemplo, muito... vai ser muito importante, que ela vai ser dividida em 3 séculos, tá? E aí ela vai ter um período que vai ser o primeiro período que vai ser conhecido como classicismo. Mas daí eu falo disso no nosso próximo vídeo, ou falo agora, eu acho que dá tempo, né, cara? Vai ficar um pouquinho comprido, mas eu vou falar já, tá? Vou falar já. Então, a Renascença, é muito importante você ter o seguinte aspecto. A Renascença, ela vai ter sua primeira manifestação na Europa. O Brasil ainda não é Europa. Esse primeiro momento aqui, que a gente vai chamar de relação da Europa, o Brasil ainda não estava sendo descoberto, tá? Então, na Europa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o classicismo, fechou? Então, é na Europa, a gente vai ter o classicismo, tá? Aí, o classicismo, você vai ter que lembrar de nomes, por exemplo, como Francesco Petrarca, tá? O criador do doce estilo novo, o verso decassílabo, tá? Como Francesco Petrarca,
como Boccaccio. Lembra quando eu contei para você a história do Boccaccio? Então, tem lá no Netflix, né, cara? A Comédia dos Pecados. Ela é inspirada naquele conto que eu contei para vocês, do Boccaccio, onde o menino tinha esperança, né, de ver uma aventura sexual dentro do convento. Ele vai para o convento, lá no convento ele é dado como mudo. Como ele é mudo, as freiras mantêm relações sexuais para ele, não tem como ele contar para ninguém, entendeu? E aí, em um determinado momento, ele volta a falar, ou melhor, ele volta a falar, ele fala, né, cara, ele não é mudo. E aí as freiras, um milagre e tal, né? E aí o menino fica, como eu posso dizer, condenado a ficar lá com as freiras, porque ele é fruto agora de um milagre, tá? Entendeu? Então lembra, o Boccaccio que eu contei para você. Todos esses na Itália, tá? E outro na Itália, tá? Que é o Dante Alighieri. Dante Alighieri, o Dante Alighieri, tá? Na Espanha, nós temos o criador do Dom Quixote de la Mancha, né? Que é o Miguel de Cervantes, Michel de Cervantes, tá? Ou somente conhecido como Cervantes. São nomes do classicismo que você tem que lembrar, tá? Miguel de Cervantes, ou Michel de Cervantes, sabe lá Deus como é que escreve esse troço, tá? E também isso na Espanha, tá bom? Na Inglaterra, nós temos o William Shakespeare, William Shakespeare, tá? E em Portugal, nós temos o Luís Vaz de Camões, tá? Luís Vaz de Camões, que, no caso, vai escrever Os Lusíadas, então, na Europa, tá? E aí, eu vou fechar aqui o argumento. Opa, peraí, tá dando ruim aqui no meu Memorex aqui. Isso, aqui tá dando ruim. Eu vou fechar o meu Memorex aqui, falando, deixa eu colocar aqui mais um pouquinho da divisória. Aí eu vou usar o outro ali só para aula 4, tá? Só falando, terminando a Renascença na Europa, tá bom? Aí na Europa eu também vou ter o Barroco, tá? Barroco. Aí dentro do Barroco europeu você não pode esquecer o Caravaggio, tá? Caravaggio. O outro é Michelangelo, né? Esse também é Michelangelo, tá? Esse também é Michelangelo Caravaggio, tá? No Barroco. E aí, claro, você não pode esquecer o neoclassicismo. Neoclassicismo, tá? Que nesse caso, o neoclassicismo é o último movimento da Renascença. Lembra sempre, nós estamos falando de uma perspectiva europeia. Aí o que você não pode esquecer? Você não pode esquecer de Rousseau, eu não sei escrever Rousseau, Rousseaude, né? Eu acho que é Rousseau, acho que é assim que escreve, tá? Ou Rousseau. Eu não lembro, cara. Eu vou pesquisar, você acha que eu vou ficar assim? Não, tem internet para quê? Eu não lembro de tudo. Ó, deixa eu colocar. Jacques Rousseau. Jacques Rousseaude. Vamos ver o que ele vai fazer. Rousseau, ó. Rousseau. Jacques Rousseau. Cadê aqui? Jean-Jacques Rousseau. Então você não pode esquecer de Jean-Jacques Rousseau. Deixa eu copiar, levar para lá. Eu não lembro como é que escreve o francês, cara. Tá? Então, Jean-Jacques Rousseau, colar. Ah, tá. Outra coisa muito importante. Dentro do neoclassicismo, ele tem um centro filosófico, tá? O centro filosófico dele é o iluminismo. Não pode esquecer, tá? Então, o iluminismo é o centro filosófico do neoclassicismo. O neoclassicismo é chamado de século das luzes. Eu tenho Jean-Jacques Rousseau. Quer ver? Vamos lá, vamos pesquisar outro agora. Vamos pesquisar outro. Eu tenho o Voltaire, ó. Voltaire. Vamos lá, nome do Voltaire. François-Marie Aurich, nascido em pseudônimo Voltaire. Vou colocar, você acha que eu não vou colocar? François, conhecido pelo pseudônimo de Voltaire, tá? Então o nome dele é outra coisa, tá? O nome dele é esse nome aqui que eu vou colocar aqui, colar. Ó, Francis Marie Aurich,
mais conhecido com o pseudônimo de Voltaire, tá? Então tem o, se você escrever Diderot, tá? O Diderot, opa. Diderot, D'Alembert, tá? E outro aqui que eu não sei escrever, deixa eu escrever outro aqui, que eu não sei escrever, que é o Montesquieu. Montesquieu eu não sei escrever. Montesquieu. Vamos ver o que vai sair aqui, Montesquieu. Vai sair o que que saiu? O nome dele aqui, ó, Montesquieu. Charles Louis de Silk, Barão de Lebrun e de Montesquieu. Então aí, ele é conhecido com esse nome, Barão de Lebrun e de Montesquieu. Então ele é conhecido somente como Montesquieu. Charles Louis Secunda. Secundé. Secundé? Será que é assim que fala o nome do cara? Então deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Charles Louis Secundé, Barão de Lebrun ou de Montesquieu, claro, mais conhecido como Montesquieu. Então, alguns nomes desse neoclassicismo, porque esse neoclassicismo vai ser também conhecido, né, vamos fechar aqui, vai ser também conhecido como lembra? Pré-romantismo. Pré-romantismo. Então, são alguns elementos que você não pode esquecer. Pronto. Terminei meu Memorex, tá? Então, a respeito do trovadorismo, humanismo e a primeira parte na Renascença, que é a Renascença na Europa. E aí, na próxima aula, a gente continua falando a respeito da aula 4, isso é, dos elementos, né, em torno dos elementos em torno da Renascença, mas no Brasil, tá? Beleza, então? Um abraço, meus amigos, até daqui a pouquinho.